Boa noite, gente. Estamos levemente atrasados, mas ainda está sob controle. Bom, vamos fazer a nossa abertura. Hoje, semana passada eu trouxe um livrinho de página chamado Sinal Verde, do André Luiz. Hoje eu trouxe um livro de páginas também do André Luiz, chamado Agenda Cristã. É um livro legalzinho também para a gente ler antes do culto no lar, enfim. E como o nome diz agenda, todo dia pode ler uma mensagem. Eu abri aqui o acaso, fala sobre medicação preventiva. Pense muito antes da discussão. O discutido, por vezes, não passa de estouvado. Use a coragem, sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muitas vezes é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, à distância de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. André Luiz. Vamos fazer a nossa prece, vamos começar a se preparar para a gente escutar o nosso estudo, nossa palestra da noite. Vamos pensar assim: Mestre Jesus, cá estamos no trabalho que ensinaste, o trabalho do bem, o trabalho onde nosso espírito se engrandece e se ilumina cada vez mais próximo do Pai Criador. Que a gente aproveite esses minutos da vida encarnado para refletirmos no que será no nosso futuro, quando formos felizes. Quando cada trecho desta leitura que fizemos agora, cada advertência, se transforme num conhecimento em que ajudaremos os espíritos do futuro a não se desviarem tanto da lei de Deus. Fica conosco, Mestre Jesus, nos proteja e ilumine nosso companheiro Mauro, que fará nosso estudo de hoje. Que assim seja. Alô, alô. Alô, alô. Deixa eu botar para você, peraí. Alô, 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 alô. Acho que ainda está baixo, né? Alô, alô. Então eu que vou aumentar a voz aqui mesmo. Deixa eu tirar daqui para não dar microfonia. Ok. Deixa eu te pedir um outro favor. Depois você pega o livro A Gênese, para mim, do último. Cadê?
Está aqui. Queridos amigos, muito boa noite. Vocês devem estar surpresos de me ver aqui, né, falando, mas não tão surpresos quanto eu. Então vai ser ótimo ali hoje o dia, vai ser muito bom. Vamos estudar bastante aí hoje. Estava pensando ali qual tema a gente falar, né? Eu tinha preparado, até, para falar a verdade, eu tinha me preparado para estar na mocidade hoje, né? Então estava na mocidade. Mas você vê como Jesus trama as coisas. A mocidade não veio. Então, aí a mocidade não veio, a Raquel também não veio, então, assim, acho que eles já sabiam, só esqueceram de me avisar que ia ser eu, mas não há de ser nada não. Próxima vez, minha mediunidade vai ter que melhorar para captar isso. Então, estava pensando assim, que tema a gente trazer, né, para a gente estudar um pouco hoje, né? Aí estava ali um pouco concentrado. E aí vamos falar um pouquinho sobre a geração nova, né? E vamos realmente conversar, pessoal, tirar nossas dúvidas e chegar a algumas conclusões sobre a geração nova. Kardec fez toda a codificação, né, do Espiritismo, né? Por isso ele é o codificador. Então ele é a pessoa que faz as perguntas, né? E os espíritos vão responder. E fez, então, essa codificação em 5 volumes, que nós chamamos de Pentateuco Kardeciano, né? E aí eu vou chegar na questão da geração nova. O primeiro, Kardec nasceu em que ano mesmo? Só para eu saber. Oi? 1804. Muito bem, deixa eu só ver se eu não estou usando errado. Ok, 1804. Excelente. Kardec é de 1804. Então, Kardec toma contato pela primeira vez com as manifestações mediúnicas. Kardec toma contato em 1854. Com medo, depois não consegui mais apagar esse negócio aqui, está tão forte aqui. Vou botar aqui, 1854. Portanto, Kardec, com 50 anos de idade, conhece pela primeira vez a manifestação mediúnica. Eu acho isso interessante porque às vezes a gente acha que 50 anos, assim, a encarnação passou, Kardec, 50 anos, tem contato pela primeira vez com as manifestações mediúnicas. E aí, né, apresentado lá pelo seu Fortier, né, ele começa a estudar esses fenômenos e tal, e faz finalmente, a hora que ele percebe que as mesas se movimentam, ele começa então a chegar a conclusões, que é a grande questão de Kardec, né? Para todo efeito inteligente tem que haver uma causa inteligente. Então, enquanto todos se divertiam com a mesa, enquanto todos olhavam a mesa, que bonitinho, vou perguntar isso, vou perguntar aquilo, Kardec viu ali o futuro da humanidade. Então, esse é o grande mérito de Kardec, ele viu ali o futuro da humanidade. E aí começou a se dedicar a isso cada vez mais, começou então a organizar, foi aí que ele pensou o seguinte, puxa, vou fazer perguntas. Kardec era pedagogo influente na França, né? Ele é de Lyon, mas ele estava em Paris, e era um pedagogo influente, tinha uma escola, e aí ele pensa, então, vou começar agora a fazer as perguntas, porque eu sou pedagogo. Vou fazer as perguntas para os espíritos, para as mesas girantes, e eles vão responder, então eu vou codificar. E aí surgiu a primeira codificação do primeiro livro em 1857, muito bem, que é o Livro dos Espíritos. Então, em abril de 1857, é o Livro dos Espíritos. Estou botando as datas só para vocês perceberem que 3 anos depois, Kardec lança o Livro dos Espíritos, não tendo nada. Observa, cadê os médiuns? Cadê os centros espíritas? Não tem nada. 1854 ele vê mesas girantes. 3 anos depois, existe um livro, que é o Livro dos Espíritos, com a codificação. Não tinha ainda as 1019 perguntas, depois Kardec complementou. Mas já tinha o Livro dos Espíritos editado, 1857. Aí depois do Livro dos Espíritos, ele editou, né, codificou mais o Livro dos Médiuns, né? Depois o terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto livro, Céu e Inferno. E o quinto, que nós vamos comentar,
que é a Gênese. Por que o quinto livro é a Gênese, né? O quinto livro foi editado... Essa já é uma pergunta mais difícil. Quando é que foi editado o livro A Gênese? Foi publicado pela primeira vez em 1860... Um pouquinho mais. Quem dá mais? 8. Excelente, pessoal, vocês estão muito bem mesmo. 1868, muito bom, gente, muito bom, vocês foram muito bem mesmo. 1868. E Kardec desencarna, portanto, em 1869. Excelente, 1869. Portanto, o livro A Gênese é a última obra de Kardec. Kardec estava a meses da sua desencarnação. Não sabia, como graças a Deus a gente também não sabe, espero que a gente não saiba, mas assim, Kardec já estava há meses, a sua missão estava terminando. Observa que coisa curiosa de Kardec, né? Kardec desencarna com 65 anos incompletos e fica... Desde que ele toma o conhecimento do Espiritismo até a hora que ele desencarna, se passam 15 anos. Que é uma outra coisa muito interessante sobre Kardec. 15 anos, amigos. Eu já estou no Espiritismo, deixa eu ver, eu não vou nem fazer essas contas para não ficar envergonhado. Mas observe que em 15 anos, Kardec montou o movimento espírita. Não só ele termina toda a codificação espírita, né, grande mérito dele, né, como codificador, mas o maior mérito de Kardec não é como codificador, é como organizador do movimento espírita. Ele já estava naquela época com 1.100 espíritas em funcionamento no mundo. 1.100 espíritas, Kardec se correspondia com 1.100 espíritas, só para a gente ter uma ideia do alcance, né, do que Kardec conseguiu fazer em 15 anos. Em 15 anos? Oi? Se fosse, aí não teria nem graça, Kardec não encarnou. É a mesma coisa, né? Esses espíritos de escola escolhem vir exatamente nos momentos difíceis. Veja, Jesus chegou no momento para ser pregado na cruz. Se viesse hoje, não ia ser... Aí ia ser muito fácil para eles. Observe Kardec, né? A gente vê o filme de Allan Kardec, a gente vê Kardec com luz de vela, lendo cartas. Então, 1.100 espíritas funcionando a partir de Kardec, buscando em Kardec as orientações, e Kardec, então, mantendo correspondências com 1.100 espíritas. Funda a Sociedade Espírita. Sem o Google Translate, isso é verdade. Sem o Google Translate. Começa, então, ele funda a Sociedade Espírita Parisiense, já em 1858, e começa a editar a Revista Espírita, né? Revista Spirit, já começa em 1868. Aí passa, né? E aí, através da revista, é onde ele coleta essas missivas, onde ele responde e mantém viva ali a criação do movimento espírita. O André. Bom, já parte do princípio que ele dormia. Eu já tenho dúvidas se ele dormia ali. Não esquece que ele ainda tinha a escola. E não esquece que ele tem livros publicados sobre quase tudo, né? Kardec publicou livros sobre astronomia, amigos. Sobre astronomia. E o pessoal achava que Kardec era médico, porque Kardec absolutamente nunca foi médico, porque ele tinha artigos médicos publicados. Kardec é um espírito de escola, pessoa brilhante, com um conhecimento brilhante, uma sede de conhecimento brilhante. Como pedagogo, como nós sabemos, ele foi aprendiz de Pestalozzi, então, portanto, ele estudou em Yverdon, na Suíça, então, com Pestalozzi, né? Aí fala assim, então estudou em Pestalozzi, tinha uma escola, metade da escola os alunos pagavam, metade da escola, os alunos que não podiam pagar. A gente fala hoje de inclusão, Pestalozzi tinha isso no tempo que Kardec foi estudar com eles. E aí tinha monitores, e Kardec era um dos monitores, que era uma das pessoas que pegavam um grupo para poder orientar um grupo. Então, Pestalozzi já tinha outro espírito, né? De escola, um espírito maravilhoso ali. Bom, aí Kardec, então, voltando aqui,
faz então no livro A Gênese, ele é um pupurri de coisas. Ele tem 3 partes importantes, né? A primeira se chama A Gênese mesmo, né? É onde ele vai trabalhar principalmente as mensagens de Galileu Galilei, né? Que ele vai trabalhar as mensagens de criação do planeta. Então ele vai falar como é que o planeta foi criado e que deu o nome ao livro, que é A Gênese. Mas aí depois ele fala das predições do Evangelho. Aí ele fala dos milagres e depois das predições do Evangelho. Então ele comenta todos os milagres e tal, e termina o último item da Gênese. Vou pegar até aqui para não falar besteira aqui. Mas o último item da Gênese é sobre a geração nova, que é que eu escolhi para a gente conversar hoje aqui. Então, chegados os tempos, né? Aí ele termina, esse é o último capítulo, capítulo 18, aí ele fala de sinais dos tempos, e o último, então, portanto, ele já fala dos tempos que nós estamos vivendo, e, portanto, o último é a geração nova, que é o nosso tema do estudo. Portanto, a geração nova é o último item do último escrito de Kardec do fim da sua missão. Portanto, eu quando falo sobre a geração nova, quando eu penso sobre a questão da geração nova, eu penso sempre em por que é que os espíritos, porque Kardec não sabia que ia desencarnar, por que os espíritos escolheram, portanto, este para ser o último item da codificação. Então, observa, ele começa com toda a codificação, são as 1019 perguntas, tentando explicar tudo que é o que é a doutrina espírita, que religião é essa. E aí ele começa a falar sobre isso, né? A filosofia, né? Ligada à ciência, associa a ciência, que era uma coisa ainda hoje nova, imagina isso naquela época, né? E traz as consequências, portanto, religiosas e começa a abordar essa codificação. Depois ele passa para uma parte prática, uma parte mais científica. O Livro dos Médiuns é um livro mais científico, onde ele vai abordar exatamente a questão da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos, né? Antes do Evangelho. O Evangelho era o maior desafio da codificação, era o Evangelho. Kardec vai se isolar antes de escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, só para a gente imaginar a importância e o impacto que ia ter esse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele sabia que, uma vez publicado aquilo, é onde haveriam as reações. Porque até então, escreveu o Livro dos Espíritos. Escreveu o Livro dos Espíritos. Escreveu o Livro dos Médiuns. Como é que... que bacana, escreveu o dos Médiuns. Bom, agora escreveu o Evangelho, agora tem problema. Agora vai ter problema. E ele sabia, obviamente, disso. E aí, ele precisa estar muito sintonizado. Observa, vai estudar, eu falei que eles... astronomia, medicina, tudo de pedagogia que vocês imaginarem, não era um teólogo. Não era um teólogo. Agora ele vai estudar a religião para poder fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Se isola, vai estudar e aí começa então a reunir todos os escritos dos espíritos, né, para estudar e codificar. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro também muito interessante, né? Estou com medo de não dar tempo depois de falar do que eu escolhi para falar. A minha preocupação o tempo é não ter tempo para falar, mas vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro muito interessante, porque Kardec usa um método, né? Um método, né, dito socrático, né? Sócrates usa esse método também. Então ele começa sempre colocando as questões, observa que todo o capítulo começa com Kardec escrevendo. Aí ele vai escrevendo, e aí chega na hora de concluir. Quando ele vai concluir, ele não conclui. E o que vem depois, no final do capítulo, então, do Evangelho? Instruções dos Espíritos. E essa é a sacada de Kardec. Como é que ele faz o Evangelho? Ele sabe que aquilo vai ser um problemão, aborda no Evangelho só aquilo que tem consequência moral, foge de tudo que não tem consequência moral, porque vão entrar nos dogmas, os dogmas religiosos, Kardec não vai discutir. Pega tudo que tem consequência moral, coloca as bem-aventuranças inteiras,
as bem-aventuranças inteiras no Evangelho, vai abordando, vai costurando tudo com a ciência dele, que é a pedagogia, e quando chega no final, ele não conclui. Ele começa a colocar os espíritos com as conclusões. Olha que coisa brilhante, né? Kardec é brilhante. E esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro, portanto, mais combatido, e aí começa o grande combate, né, ao Espiritismo naquela época, né, o movimento espírita naquela época, com o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vem um outro, é engraçado, os dois últimos livros, né, que os três primeiros são muito conhecidos da gente, né? Livro do Espírito, que tem a codificação, Evangelho, que é Evangelho, e é o livro mais vendido que nós temos, né, mais traduzidos que nós temos, e o Livro dos Médiuns, por ser um livro muito prático, que tem a ver com a prática da mediunidade. O Céu e o Inferno já é um livro menos conhecido. O Céu e o Inferno é um livro onde Kardec, então, vai tentar trazer, primeiro, a questão do que é o Céu e o Inferno. A última vez que eu falei até aqui sobre o Céu e o Inferno, exatamente a gente abordou o que Kardec trazia sobre o Céu e o Inferno. Mas Kardec não satisfeito, essa é a parte teórica do Céu e Inferno. O que é o céu, o que é o inferno na visão do Espiritismo. E aí Kardec vem trazer as mensagens. Aí, mais uma vez, surge o grande codificador. Ele pega todas as mensagens de espíritos naquela época, junta e vai dizer, então, ó, esses são os espíritos felizes, esses são os espíritos, portanto, ainda imperfeitos, em evolução, esses são os espíritos que estão em grande sofrimento. E começa a botar as mensagens nessas categorias e começa a separar. Para mostrar o quê? Para mostrar o que é o céu e o que é o inferno do outro lado. Mais uma vez, brilhante Kardec. E entra no último livro. E o último livro começa com, parece um pupurri, parece que ele vai falar da Gênese. Mas depois ele passa para a religião, ele começa a falar dos milagres, das predições do Cristo, e termina falando sobre a geração nova. E agora vamos então entrar na geração nova. O que é a preocupação dos espíritos, então? Por que vocês acham que ele deixa, então, a geração nova como a última parte a ser codificada por Kardec? O que vocês acham? Por que deixou isso? Tantas coisas para falar, por que teria escolhido a geração nova? Muito bom. Muito bom. Observa, a geração nova viria depois. Kardec está, portanto, em 1868, escrevendo sobre uma coisa que virá depois. O que é a geração nova? O que é uma geração nova? O que é essa geração? Numa nova etapa, depois dela concluída. Bom, é um bom material para a gente começar a trabalhar. Vamos pensar o seguinte, quer dizer, Deus, quando fez as leis que regem todo o universo, ele deve ter pensado, eu imagino assim, Deus deve ter ficado assim, meu Deus, eu estou com uma dúvida aqui, meu Deus não, porque ele já era Deus, não ia falar meu Deus, né? Mas ele ficar assim, eu estou com uma dúvida aqui, como é que eu vou fazer esse negócio da evolução dos mundos? Porque eu preciso que as pessoas evoluam. Mas tudo evolui. Os mundos também evoluem. Mas como é que eles vão passar para diferentes salas de aulas? Porque é uma coisa interessante para a gente pensar na evolução dos mundos num conceito de sala de aula. Eu posso ter uma escola de dois tipos. Pode ter uma escola onde as salas de aulas são sempre as mesmas. Aliás, esse é o modelo tradicional. E os alunos chegam, eles vão para aquela primeira sala e aí passam de ano. Aí eles vão para outra e vão para outra e vão assim evoluindo. Mas tem uma questão interessante nesse modelo, porque esta primeira sala não saiu do lugar. E nem a segunda e nem a terceira. Mas não foi assim que Deus criou as leis. Ele falou, não, as salas vão andando. E as pessoas vão andando junto com as salas. E as salas são os planetas.
Então os planetas vão evoluindo e as pessoas que estão no planeta vão evoluindo. Ah, que bacana! E aí? E se eu evoluir muito? Então vamos pegar lá. A primeira categoria de mundos são os mundos primitivos. A segunda, provas e expiações. Essa eu vou até aqui botar aqui, porque essa todo mundo já sabe. A terceira também todo mundo sabe já. Regeneração. A quarta, ditosos. E a quinta, divinos ou celestes. Essas são as 5 categorias de mundos habitados. Kardec também propõe essa divisão de categoria. Olha só, Kardec diz assim, Espírito, como é que nós estamos aqui de evolução? Aí o Espírito diz, vocês estão bem, estão bem, que é bem no início, né? Ou bem mal, né? Pode ser também. E bem assim, aí Kardec falou, não estou entendendo. Se eu dividir nessas 5 categorias aonde que nós estamos. Então, a intenção de Kardec era, com essa pergunta e essa classificação de mundos, era exatamente ver aonde que nós estamos. E aí os espíritos falaram, então, sim, primitivos, destinados aos primeiros espíritos, foram criados simples e ignorantes, portanto, se a gente pensar assim, aquele mundo das cavernas, tal, está nos mundos primitivos, mundo de provas e expiações, que é esse, que a gente olha para a janela e vê só provas e expiações todo dia, mundo de regeneração, que a gente vai falar agora, e os mundos ditosos ou divinos celestes, que são considerados mundos superiores. E esses mundos, desculpe, não de regeneração, os ditosos, para cá são os mundos superiores. E os provas e expiações, para cá são os mundos inferiores. Portanto, regeneração não é um mundo superior. Uma outra notícia, essa é a má notícia. Eu sei que hoje vocês vão deprimidos para casa. Eu pensei que eu já estava agora me livrando desse mundo, eu chegar no mundo superior. Não, ainda não. Talvez alguns milênios, mas assim, passa rápido, pessoal. 1 milênio, que é 1 milênio, 2 milênios? Isso passa muito rápido. Daqui a pouco, quando vocês vê, já estão nos mundos superiores também. Mas então, esses mundos daqui, a gente tem dificuldade até de entender o que é esse mundo, porque esse mundo já está muito desmaterializado até para a nossa mente pensar em que é. O mundo tem reprodução desse mundo, tem coisas assim que a gente, a informação que a gente tem aqui, os espíritos já não andam penosamente sobre a matéria. Amigos, não consigo me imaginar para eu deixar de andar só para ser de cadeira de roda. Atualmente, não consigo imaginar como é que eu faço para deixar de andar. Aí fala assim, então eu volito, se eu volito, eu sou espírito. Bom, espírito eu sou mesmo, mas eu já sou desencarnado. Não, mas eu estou encarnado, estou falando de mundos encarnados. Então, leiam as mensagens de Vitoriano Sardô, da Revista Espírita, vocês vão ver coisas assim. A pessoa fala assim, vida em Júpiter. É só para aguçar a curiosidade de vocês. Revista Espírita, vida em Júpiter. Aí vocês vão ver como é que é a vida. Aí você vai ver o mundo com animais bípedes, um negócio surreal. E não toca a crosta terrestre, não vive na crosta terrestre. Então, assim, o que é um mundo ditoso, divino ou celeste? Amigos, não sabemos. Não sabemos, ainda não temos talvez a capacidade para perceber o que seja esse mundo habitado. O mundo de regeneração a gente já tem, a gente imagina, o mundo é esse mal todo que a gente está vendo, porque as grandes provas e expiações têm que ter acabado. Bom, agora vem a nossa principal questão. Como é que nós passamos para o mundo de regeneração? O que é um mundo de regeneração? Muito bom, André. Muito bom. O mundo de regeneração não é um mundo material de regeneração, porque não existe sala de aula material. Essa é a sala de aula de regeneração. Não existe. Existem os alunos que estão lá naquela sala de aula. Portanto, são espíritos encarnados que não precisam mais das provas e expiações.
Então, quando você fala assim, meu Deus, vou dormir hoje, orar para amanhã, quando o sol nascer, nem sei se vai nascer, o sol está me dando chuva aqui. Quando o sol nascer, eu vou estar no mundo de regeneração. Não sei, tem problemas com essa teoria. Por quê? Porque esses espíritos encarnados são os espíritos que não precisam mais das provas e expiações, por isso não estão no mundo de provas e expiações. Ora, se eu sou um espírito ainda muito necessitado das provas e expiações, a conclusão que eu chego é: segura esse mundo um pouquinho mais para ver se dá tempo de eu dar uma corridinha. Porque senão, porque esta é a passagem dos mundos. Imagina o planeta Terra andando numa velocidade que é a média dos espíritos, e que esta média dos espíritos, então, está passando essa barreira entre provas, expiações e regeneração, que nós vamos chamar sucintamente de Apocalipse. Apocalipse. O que é o Apocalipse? É o momento da separação do joio e do trigo. Por quê? Porque os espíritos que não... Esse aqui está a Terra. E, portanto, essa é a nossa sala de aula. Os espíritos que não conseguirem ficar num mundo que já não seja um mundo intensivo em provas e expiações, eles vão ter que ser retirados para um outro mundo, porque essa sala de aula vai ser de regeneração agora. Se ela vai ser de regeneração, e eu ainda tenho uma outra teoria, por que ela tem que ser de regeneração? Porque senão a gente acaba com a sala de aula. A gente acaba com a sala de aula. Do jeito que a gente está, o dedo já está coçando para apertar ali os mísseis, a gente já fica com o dedo coçando, vai ter um mísselzinho só um mísselzinho. Você acaba com a sala de aula. Mas Deus sabe que a sala de aula não vai acabar. E como que a sala de aula não vai acabar? Porque os espíritos que vão estar naquela sala de aula sabem cuidar da sala de aula. E, portanto, vão preservar. Ninguém vai destruir a sua própria casa, só nós, habitantes do mundo de provas e expiações. Quem destrói a própria casa? Quem é doido? Nós, só nós. E, obviamente, o mundo de regeneração é isso, é um mundo melhor. Se ele é um mundo melhor, então os espíritos que não estiverem conseguindo fazer essa transição vão ficar em outros mundos de provas e expiações. Bacana. E como é que eu vou encher esse mundo, que hoje já são quase 8 bilhões, né? O último número que eu vi era 8 bilhões, né? Como é que eu vou encher com 8 bilhões de encarnados se eu vou tirar alguns daqui? E eu preciso colocar outros. Se eu preciso colocar outros, quem são esses espíritos que eu vou colocar para complementar, para entrar nesse mundo de regeneração? Quem são esses espíritos? As novas gerações. Esses são os espíritos mais evoluídos. Esses são os habitantes do mundo de regeneração. Então, é por isso que eu estou falando, o que é a geração nova? A geração nova, segundo Kardec começa a colocar no livro A Gênese, é um conjunto de espíritos desencarnados hoje, que estão reencarnando, então, espíritos desencarnados, reencarnando, que são os habitantes do mundo de regeneração. Essa é a geração nova. Porque se ela não estiver chegando, não tem mundo de regeneração. Oi, pois não, Marcelo? O pessoal que, do mundo de todos, né, do mundo divino, que não passou pelo rabo dele, né, pelo filtro, será que eles não ficariam em condição de poder ajudar na regeneração? Sim, sim. Observa que os mundos mais... Observa que eu falei de Kardec, só para a gente isolar o modelo de Kardec, né? Observa que um espírito desse, com essa mente, com essa capacidade de enxergar aonde ninguém vê nada, né, é óbvio que ele não é um habitante deste mundo de provas e expiações. Então, quando você olha assim, você vai assim, epa, esse daqui me parece que ele é um espírito que ele tem uma visão
completamente diferente. Como todos os espíritos de escola, a gente observa que tem uma distância muito grande, eles veem coisas, a Madre Teresa de Calcutá, a vida dela é uma vida que é diferente, a gente não consegue seguir a vida dela, vamos seguir, não dá, não consigo, não tem esse desapego. Então você observa que tem sempre espíritos de escola encarnados, que é para puxar a média dos habitantes, para que eles possam então evoluir. Ora, neste momento, obviamente, existe e sempre existirá os espíritos de escola. Então, quando estivermos no mundo de regeneração, também estarão encarnados entre nós outros espíritos de escola que já estão em outros mundos também, possivelmente até nos mundos ditosos. Mas este não é o movimento da geração nova. Geração nova é habitante, chegou aqui, ó, eu sou agora do planeta Terra, e agora, por que eu sou do planeta Terra? Eu estava onde? Porque observe que a gente fala, né, Emmanuel, quando tentou nos dar alguma informação sobre a quantidade de espíritos em volta do orbe terrestre, né, tinha dado uma informação de a cada 4 habitantes, né, acho que era 3 para 1, né? 3 para 1 ou 4 para 1? Acho que é 3 para 1, né? Então, a cada 4, 3 estão desencarnados. Se for isso, então, 3 desencarnados para 1 encarnado, tá? Então, se for isso, e se nós formos 8 bilhões, e essa relação que ele deu já algumas décadas atrás continuar valendo, nós teríamos, né, relacionados ao planeta Terra, né, 8 vezes 4, 32 bilhões de espíritos. Obviamente, 3/4 desencarnados e 1/4 encarnado. Então, quando a gente pensa em mundo, sala de aula, não esquece que a sala de aula não é só corpórea, ela também, porque os espíritos estão lá e vão voltar para cá. Então, muitos dos espíritos estão indo. E alguns agora estão chegando e falam assim, ó, agora chegou a sua hora de encarnar. Por quê? Porque o mundo já passou a ser um mundo de regeneração, portanto, precisa que vocês deem corpo, estruturação, arrastem pelo exemplo os outros espíritos que estão vindo lentamente naquela marcha ali. Então, muitos da geração nova já chegaram e provavelmente muitos ainda estão por chegar. Bom, Kardec anunciou isso em 1868. Agora, então, entra um pouco das nossas reflexões. Se nós vamos passar para o mundo de regeneração, se essa passagem de mundo de regeneração já começou, observe que nós não terminamos, mas não significa que essa passagem, já vimos isso também, não vai ser em um dia, porque se é a média dos habitantes, como é que se calcula isso, né? As pessoas vão evoluindo ao longo do tempo, então você imagina que vai levar alguns séculos para você fazer a conclusão dessa transição. Qual é o período de transição desse? Ninguém sabe esse número. Por isso que às vezes eu dou gargalhado quando a pessoa diz, fulano falou, o Espírito disse que é no ano tal que a gente vai passar. Eu falo assim, como é que a gente vai saber qual é o ano? Não, e mais, essa passagem, como tudo na vida, ela é aos poucos. E os espíritos estão sendo retirados aos poucos, já há algum tempo. Já há algum tempo. A ideia do degradê. Isso. Quando acaba, não vamos saber, não. E olha, no nosso próprio mundo, a gente ainda tem habitantes como se vivesse no mundo primitivo. Hoje. E estamos falando do próprio expiação que já está passando. Então, a gama, né, de variação dos espíritos é muito grande. Mas por que eu estou tentando focar na geração nova? Porque, obviamente, essa geração nova que está chegando é mais, e portanto, a Gênese que coloca no seu último item a geração nova, essa geração nova significa espíritos mais evoluídos, que é a média do planeta, obviamente, senão não seriam habitantes do mundo de regeneração. Espíritos mais evoluídos. Agora vem as nossas reflexões. Aonde que eles estão nascendo? Olha que coisa interessante. Agora eu vou sair dos livros. Esquece os livros e vamos pensar agora um pouquinho.
Onde está essa galera? Uma parte no Canadá, muito bom. Ah, tá bom. Canadá ficou ali um pessoalzinho. Tá bom. Aonde devem estar esses espíritos? Observe. Bom, primeira coisa, ele não vai estar tudo num país que ia ser injusto para o mundo, né? Observa que a encarnação tem que se dar de uma forma global para poder gerar um desenvolvimento global. Pergunto a vocês, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse é um dos livros de Humberto de Campos. Portanto, é um dos livros que nos fala da missão que nós, Brasil, temos para com o mundo. Por quê? Para poder levar adiante o Evangelho. Pergunto a vocês, essa geração nova, são espíritos que aceitam bem a religiosidade ou não? A geração nova, esses espíritos que estão chegando, são espíritos que têm uma tendência à religiosidade ou não? Por que não? São espíritos mais evoluídos. São espíritos mais evoluídos. Se a religiosidade, se o trazer esse amar a Deus é uma das características nossas de evolução, você olha assim, se a pessoa é mais evoluída, e aí você vê, às vezes, os pais insistindo em afastar os filhos da religião e o filho dizendo que não. Aí você diz, pô, isso não existe, eu tenho que arrastar meu filho a fórceps de casa para a religião. É, mas cuidado que a geração nova vai ser o contrário, vai te arrastar a fórceps para você ir. Por quê? Porque são espíritos que trazem esse sentimento inato. Eles trazem uma coisa que é uma coisa que a gente vai ser, porque eles fazem parte da geração nova. Então, o que eu espero? Eu espero que eles tragam práticas que sejam tendências naturais, observe que eles ainda estão encarnando. Tendências naturais, crianças, jovens, são pessoas que devem estar já trazendo práticas, que são práticas que eu ainda não possuo. Então, uma religiosidade sem dogmas. Uma religiosidade sem dogmas. Por isso que eu não falei religião, eu falei religiosidade. Ah, vai ser uma religião dogmática? Espero que não. A expectativa que eu tenho é que esses espíritos tragam esse sentimento de amor, amor a Deus, que a gente chama de religiosidade, esse sentimento de amor fraterno, de amor ao próximo, e este seja o grande sentido do mundo de regeneração, onde o bem comum está acima do bem individual. E o que caracteriza o nosso mundo é exatamente o contrário, que nós temos o individual acima do comum. Então, nós defendemos nossos direitos individuais acima do direito comum. Ah, então eu quero lá fora. O cara lá fora é problema do cara lá fora. Eu estou vendo a minha vida, a minha família, tudo que começar com o meu. Tudo que começar com o meu é problema meu. O que começar com não é meu, não é problema meu. O mundo de regeneração, obviamente, não é um mundo assim, porque esse é um mundo que leva a dores. O mundo possessivo é um mundo egoístico. O mundo egoístico leva a dores, a sofrimento, que é o que a gente está experienciando todo dia. Então, a geração nova, ela traz uma índole, que é uma índole que a gente ainda quer chegar. Por quê? Porque eles são os espíritos que vão estar puxando a gente. Portanto, eu espero. Aí, quando eu olho para isso, eu fico assim, meu Deus, que bacana. Que coisa maravilhosa. Fiquei agora hiper entusiasmado, porque a geração nova está chegando, é assim. Mas agora vamos continuar o nosso raciocínio. Falei que Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Estou imaginando. Não sei se erradamente, vocês, por favor, me ajudem. Mas estou imaginando que grande parte dessa geração nova deve estar chegando também no Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque se você pretende irradiar para o mundo alguma coisa, é razoável que as pessoas que aqui estejam possam ter essa coisa para poder irradiar. Então, se eu quero fazer, se eu escolhi Ismael para ser o responsável pelo Brasil,
para poder irradiar alguma coisa, eu obviamente vou querer plantar essa alguma coisa para poder irradiar. Então, quando eu olho para isso, eu falo assim, epa, Brasil, essa geração nova tem que estar entrando. Se não estiver entrando, estamos com um problema para a nossa missão de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E aí, eu começo a pensar, e vocês vão me ajudando agora nessa viagem que eu estou fazendo aqui com vocês. Caramba, então no Brasil deve estar chegando essa geração nova de espíritos mais evoluídos. Mas eu sou espírita. Olha que coisa interessante, eu sou espírita. E eu sou espírita, me vejo com uma visão mais aberta da religiosidade, de que tem que difundir a fraternidade entre as pessoas, tem que transformar as pessoas em homens de bem. Puxa vida, será que entre os espíritas a geração nova está encarnando? O que vocês acham? O que vocês acham? Não exclusivamente, isso nós já falamos, não exclusivamente. Seria injusto acharmos que nós somos, esse é o erro, né, cometido há 2000 anos, achar que nós somos um povo escolhido. Cuidado, cuidado, afasta essa ideia que 2000 anos atrás a gente caiu exatamente por causa disso. Não somos povo escolhido. Oi, pois não, André? Pode listar, pode fazer uma lista agora. Espíritas são da geração nova. Pode ser. Pode ser. E nossos filhos? Ou não. Como diz Caetano Veloso, ou não. Essa é a reflexão que eu queria trazer para a gente se aprofundar. Isso. Isso. É. É. A reflexão, como a Clarinha colocou, exclusividade, não é, isso seria povo escolhido, isso nós sabemos que não é possível. Se isso vai estar mais concentrado aqui, eu particularmente acho que seria bem razoável que estivesse mais ali. Mas se também não concordar com isso, então vai estar igualmente distribuído. Se vai estar igualmente distribuído, se dentre os religiosos, eu fico imaginando que se tem uma família que é religiosa, ela pode ser um alavancador da religiosidade desse espírito que está chegando. Porque esse espírito está chegando, ele tem uma missão. E, obviamente, Deus sabe da missão, os espíritos evoluídos sabem da missão e vai tentar preparar a missão. Então, Kardec não foi parar em Yverdon, na Suíça, estudar com Pestalozzi por causa do acaso. Obviamente, Pestalozzi encarnou antes, já sabendo que ele ia preparar Kardec. Observa as coisas, o acaso não existe, amigos. Tudo isso faz parte de um planejamento. Como a geração nova ela tem que chegar, porque senão não tem transformação de mundo, essa geração nova está chegando. Se a geração nova está chegando, ela tem que estar chegando em algum lugar que potencialize com mais facilidade para que ele possa desempenhar a missão. Se esse lugar é o Brasil, que maravilha para a gente. Então, está chegando, se esse lugar são os meios religiosos, onde a pessoa já traz uma religiosidade, ela já traz um alicerce. Por quê? Porque vai facilitar a missão desse espírito. Então, que ótimo. Então, são os nossos filhos. Não é. Não é. Isso. São pessoas, essa, muito bem colocada, Fernanda, porque isso às vezes a gente fica imaginando, chegou meu filho Chico Xavier. Não estou falando de Chico Xavier. Como eu disse antes, os grandes missionários são espíritos que talvez já estejam em outros mundos, inclusive. Estou falando de espíritos que trazem uma visão do bem comum, melhor do que a nossa. Uma atitude, claro, atitude. É o que você diz assim, se te bater lá na escolinha, você vai e senta a mão. E o espírito olha para você e fala assim, não vou bater no coleguinha. Aí você diz assim, eu tinha uns vídeos assim, antigamente, que era de uma criança que estava querendo comer o que era o polvo, né? Eu não me lembro o que era polvo. Come aqui! A criança olhava, polvo? É aquele bichinho que anda
Aí mataram aquele bichinho, cortaram aquele bichinho. Você quer que eu coma um pedaço daquilo? Observa, de onde que a criança tirou isso, amigos? Da onde que a criança tirou? Você olha para isso e fala assim, amigo, geração nova chegando. Tem uma visão diferente. Tem uma visão diferente, já olha para vocês. Agora, o que é curioso de tudo isso, para a gente encerrar a nossa reflexão, o que é mais curioso é que a gente olha isso como está chegando. Eu li no livro. Eu li ali, está chegando. Deve estar chegando aqui. Deve ser na casa do outro. Não é na minha casa. Perdão, filha. Não é na minha casa. Aí por que você olha na casa do... observa que tem alguma coisa dentro da gente que nos coloca num estágio onde nós somos os professores e nossos filhos são os alunos. Mas não é assim que a banda toca. Porque a geração nova está chegando. E se a geração nova está chegando, obviamente, os professores estão chegando. E se os professores estão chegando, por que é que eu não estou aprendendo com eles? Essa é a reflexão para hoje. Por que é que eu não estou aprendendo com a geração nova, se a geração nova está chegando? Qual é o esforço que eu tenho que fazer na minha vida para entender que esses espíritos que estão chegando estão aí. Estão aí. E podem me ensinar. Então eu devia estar aproveitando o resto da minha encarnação para poder aprender com os professores que foram colocados do além, lá do plano espiritual, para encarnar agora nesse mundo. Eles devem estar trazendo coisas que eu não sei, que não é natural para mim, que eu não faço naturalmente, que eu ainda me esforço todo dia para tentar ser a pessoa. Talvez essas crianças já sejam as crianças que estejam diferentes. Ah, mas aí eu acabei de dizer que eu fui lá na mocidade, não tinha um jovem na mocidade, eu desci aqui para fazer o estudo. E aí, amigos? Oi, Jorge. A criança, a própria criança, no diálogo entre a geração antiga com a nova, a criança falando, você não é meu pai. Sim, sim. 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 E mais assim, observa, né, Jorge? Esses espíritos estão aqui, estão conosco. Então tem que reconhecê-los e aprender com eles. Tem que perguntar mais do que falar. Que eu só aprendo ouvindo, não aprendo falando, então tem que perguntar mais, tem que ouvir mais, tem que estar mais aberto. Tem que ter um diálogo, não posso cristalizar essa função de pai está mudando. Porque você tem que olhar para isso e falar assim, se os professores estão chegando, eu tenho que abrir espaço para os professores. Ah, mas se na mocidade o jovem não chegou na mocidade, então eu tenho problemas. Porque não são os jovens. Não são os jovens que têm problemas. Quem tem problema somos nós que não conseguimos despertar, estimular, motivar, de alguma forma, que a pessoa buscasse a religião. Por quê? Porque a religiosidade eles trazem. Ou será que Deus só não colocou a geração nova em Teresópolis, na mocidade do de Olinda? Aliás, qualquer uma, que é a única que está aberta é a nossa. Será que Deus fez isso com a gente? Então, o que nós não estamos fazendo? O que nós não estamos fazendo? Quer seja quem ensina, quer seja os nossos filhos, quer sejam os filhos dos outros, como é que nós conseguimos canalizar para poder alavancar a geração que é a dona desse mundo? Que é a dona desse mundo, que está chegando para dominar o pedaço. Aí eu olho e vejo o artigo assim, essa geração Z aqui, perdida.
Aí eu falo assim, meu Deus, vou jogar o livro fora. A Gênesis eu não entendi como é que termina com geração nova, então. Que essa geração Z, essa geração já desse milênio, está perdida? Ferrou, amigos. Ferrou toda a minha teoria, toda a teoria Kardec, toda a codificação espírita não faz mais sentido. Toda a mudança para o mundo de regeneração não faz mais sentido, porque a mudança para o mundo de regeneração significa dos que desencarnam, parte já ficou fora do planeta. E dos que encarnam já são espíritos melhores. E é assim que você transforma qualquer mundo. Como é que eu transformo o mundo? Com grandes migrações. Essa é a questão do Apocalipse, por isso as grandes migrações. Havia a pandemia arrasou. Pandemia, grandes migrações. Nas grandes migrações, o que acontece? Os espíritos são retirados, alguns permanecem, porque são os futuros habitantes do mundo de regeneração, que vão ficar no orbe terrestre, outros já são retirados do orbe. E os novos encarnantes? Amigos, se os novos encarnantes não pertencerem à geração nova, nós estamos com um problema sério. Não vamos passar para a regeneração nunca. Então, se isso está acontecendo, por que nossos olhos e nossos ouvidos não estão percebendo? E essa é a grande reflexão para a gente. Como é que a gente enxerga a geração nova, identifica a geração nova e ajuda a geração nova a dominar o planeta. Para quê? Para a gente poder ser um mundo de regeneração. Vou ler para vocês o último parágrafo da geração nova, portanto, o último parágrafo do último item, do último livro da codificação de Kardec. Os incrédulos rirão destas coisas e as qualificarão de quiméricas. Mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum. Cairão a seu turno como os outros. E então, o que lhes acontecerá? Eles dizem nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Acabou. Acabou. Último parágrafo do último livro. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Funcionou. Mauro, o interessante é o seguinte, a humanidade já passou por isso há mais de 2.000 anos atrás. Nós recebemos um espírito de escola e que mudou o mundo completamente, tanto é que tem o AC e o DC. E se a gente for lembrar, ele, apesar de ser um espírito mais novo, ensinou a muitos idosos da época. Ou seja, quem acredita que isso vai acontecer, já aconteceu. E se nós estamos aqui hoje falando sobre isso, é porque esse espírito mais novo, na época, mas não mais novo de existência, trouxe essa informação. Imagina os espíritos que estão encarnando agora. Não serão Jesuses, nem sei como é que é o plural. Não deve ter, né? Mas é só para a gente entender o seguinte, vai acontecer, a gente querendo ou não. Aí a gente entende o último parágrafo do texto lá de Kardec. Tá bom? Muito bom, muito bom. E ó, o acaso não existe. A companheira não veio, os jovens não puderam vir de alguma forma e tivemos uma palestra muito boa, né? Então o acaso não existe. Hoje é comigo hoje? É a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda nada. Essa aqui só tem mais cabelo branco, mais nada. Aliás, está até perdendo o cabelo. Bom, vamos para os nossos avisos. O primeiro aviso é a nossa 34ª GET e a 13ª GE.
que vai acontecer aqui em Teresópolis, em 2 polos, aqui e lá no SEAC, e em outros polos lá no Rio de Janeiro. As inscrições começam no dia 1º de agosto, né, Mauro? Segunda-feira agora. E, enfim, a gente aguarda que vocês, todos vocês, quem participe da casa, parente de vocês, enfim, né? Mauro, as pessoas vão receber tipo um e-mail, enfim. A gente vai postar até nos sites, né? O nosso também, né? A Márcia tem mandado ali mailing para todo mundo, né? E aí nós vamos colocar já nesse mailing, colocar já como é que O indicativo. para a inscrição. Então, para linkar para poder. Tá ótimo. Você que está vendo essa palestra agora, é um detalhe, gente. Essa palestra, daqui a pouco, ela vai estar no ar. Então, quem quiser rever, tá, pode ver. Está sendo gravada. Então, quem vê essa palestra depois, você vai receber uma informação onde você vai ter o caminho para você fazer a inscrição do GED. Seguindo aqui os avisos, a gente continua com a campanha de trabalhadores lá para o Pimentel, um sábado por mês. Tá? Então, a gente continua com essa campanha. Quem tiver interessado, é só dar uma ligadinha lá para o Walter, tá bom? Inclusive, aqui na vinheta aparece o celular do Walter. Tá? Esse aqui... da AME, tá bom. Está tão pequenininho aqui. AME Teresópolis, dia 21 de agosto, nós vamos ter a palestra do Cláudio Conte. O tema é a arte de contar história e seus efeitos. E as nossas palestras públicas, que continuam segunda-feira, só presencial, às 10 horas da manhã, que é as Pérolas da Codificação, com o Mauro. Quarta-feira, às 15 horas, só presencial também, Cleide e Doris. Quarta-feira, às 20 horas, só presencial, que é coordenada pelo Edson Wilson. Quinta-feira, às 16 horas, que é coordenada pela Doris e pela Cleide. E sábado, que nós estamos aqui, que é só presencial, mas fica gravada a palestra e vocês podem assistir depois. Bom, pelo que... Só isso que tem que falar? Bom. E pior que eu esqueci mesmo, tá? É falta de costume. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Muito boa noite. Qual é o seu nome? Munir. Murilo. Monir. É igual companheiro, às vezes eu tenho dificuldade de escutar também. E você não está nem usando máscara, você não pode nem justificar que é a máscara, né? Quer dizer assim, é a máscara. Monir, se você quiser mais algumas informações depois, pode procurar qualquer pessoa da casa que você vê assim, eu, Mauro, enfim, tá bom? Bom, gente, como vocês sabem, nós vamos passar para o trabalho de passe. Quem desejar, é só ficar sentadinho, tá? Que a gente vai chamar, tá bom? E eu vou pedir agora o companheiro Carlos Alberto para fazer a nossa prece final, tá bom? Gente, muito obrigado, boa noite para vocês. Até já. Esses espíritos podem começar lá por casa, né? Está chegando. Agora, meus irmãos, um coração envolvido nessas suaves vibrações, vamos mentalizar nosso Mestre Jesus. Falar com Ele de nossa gratidão. Gratidão por termos sido escolhidos por Ti, Senhor. Gratidão por termos sempre contado contigo, com Teus ensinos, com Seu amor. Sabendo que nos momentos de mudanças,
Tu estás sempre conosco. Auxilia-nos, Senhor, nas mudanças íntimas de cada um. Auxilia-nos, Senhor, que a cada dia sejamos melhor. Auxilia-nos, Senhor, a viver teus ensinamentos. Auxilia-nos a aprender a amar, aprender a viver em harmonia e a construirmos um mundo melhor. Uma morada feliz, uma morada em que não soframos tanto. Uma morada em que nos amemos mais. Uma morada que vivamos como irmãos. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Obrigado por sempre ter o seu amparo. Obrigado por nos ensinar que existe um Pai soberano e que nos ama incansavelmente. Senhor, gratidão, hoje é a nossa palavra. Muito obrigado, Mestre, por tudo. Graças a Deus.